Fala pessoal, Thiago mais uma vez aqui para falar um pouco sobre as dificuldades, as problemáticas que rondam a carreira de um professor, isso desde a sua formação básica, a atuação docente propriamente dita. E o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o conceito de trabalho e correlacioná-lo ao trabalho docente. Porque existe aí uma dificuldade que é bastante debatida dentro das ciências sociais em relação ao trabalho, e é isso que eu quero falar um pouco com vocês, muito mais lançar provocações e mostrar como o trabalho docente é sim trabalho no sentido conceitual da palavra. Parece bobo, mas vocês vão entender. Claro, sempre estabelecendo uma ponte entre a filosofia e agora com as ciências sociais, mais precisamente com a sociologia. E é uma coisa interessante porque o que nós temos desde John Locke, Adam Smith, David Ricardo, passando por outros teóricos da época, chegando ao Karl Marx, é que o trabalho é a atividade que o ser humano tem, é o poder que o ser humano tem de transformar a natureza, que nós podemos também intitular como matéria bruta do mundo, em algo útil à vida. Para Locke, esse poder de transformação da matéria bruta é uma alteração não natural. É uma alteração, portanto, racional. Eu, enquanto ser humano, tenho o poder de interferir racionalmente na natureza dentro de seu ciclo. Então eu consigo me deslocar, usando o exemplo do próprio Locke aqui, eu consigo me deslocar racionalmente e retirar uma fruta de uma árvore, uma maçã, uma laranja, que seja, e transformá-la em algo útil para mim. Seja um suco, seja simplesmente comer esse fruto naturalmente, mas eu interfiro nesse ciclo. A natureza levaria esse fruto a cair no chão, apodrecer ou ser devorado por outro bicho, mas eu consigo interferir. Eu consigo, inclusive, plantar as sementes dessa árvore e gerar novos frutos de maneira artificial. Artificial, que eu digo que não é mentira, mas é um racional. É uma projeção da minha capacidade racional. O que é que vai acontecer? Os liberais, de forma geral, compreenderam que o trabalho é esse poder de transformação da matéria natural e, portanto, do ciclo da natureza em coisas úteis. Quando eu, enquanto ser humano, o faço, eu transformo essa matéria bruta em produto. E o produto, ele tem um certo valor equivalente ao trabalho então exercido. Se o meu produto se limita a deslocar uma fruta da árvore para aquele que vai consumi-la, o produtor, no caso, projetou nesse fruto uma pequena quantia. Mas se eu planto a árvore, eu cuido dela, eu acompanho todo esse ciclo produtivo e eu consigo retirar ali não só frutos, mas além de tudo, talvez um vinho, um suco de altíssima qualidade, eu consigo projetar através do meu trabalho nessa coisa um valor muito maior do que aquele que teria com um pequeno trabalho. Então é isso que é o trabalho. O trabalho vai desde o trabalho mais básico, onde você tem ali o martelinho, onde o cara vai lá, transforma a pedra em alguma coisa útil à vida, mas também isso pode se aplicar ao trabalho abstrato, ao trabalho intelectual, onde de alguma forma você está transformando o mundo. E é essa discussão que nos leva ao trabalho docente. E até mesmo dentro de obras como a de Marx, discute-se muito se o trabalho docente, o trabalho do pesquisador, o trabalho intelectual, ele é, no sentido mais pleno da palavra, trabalho. Já que o trabalho intelectual, a princípio, não transforma de maneira objetiva a natureza em algo útil à vida. Isso é um ponto em aberto. Alguns teóricos marxistas concluíram que sim, é um trabalho, obviamente, outros não, porque não existe essa transformação. O intelecto, ou pelo menos a produção intelectual, ela não é limitada e, consequentemente, ela não tem valor, já que ela é ilimitada. Posso compartilhar com vocês algumas ideias aqui, como eu estou fazendo, e essas ideias vão se propagar de forma ilimitada na sociedade, sem qualquer custo aparente, claro. Mas o que vai acontecer? Nesse sentido, poderíamos reinterpretar o trabalho docente, o trabalho do professor no caso, como sendo, sim, trabalho no sentido mais pleno da palavra, quando o professor não só transforma a natureza do aluno, mas também transforma a própria natureza. Afinal de contas, quando eu leio, quando eu ensino e quando eu estabeleço essa ponte entre pesquisa e ensino, ou seja, eu pesquiso, eu concateno informações, eu retiro ali uma gama
de estruturas conceituais e eu transmito essas informações a outra pessoa que as recepciona, o que está acontecendo justamente é a transformação não só da natureza daqueles que recepcionaram essas informações, meus ouvintes, meus alunos, como também a minha própria natureza. E é isso que Marx dizia, a genialidade de Marx está aí. Porque, diferentemente dos liberais, Marx entendeu que esse ciclo de transformação da natureza modifica também a genialidade do agente que projeta o trabalho. Então não é apenas uma capacidade, um poder de transformar o mundo em algo útil às minhas necessidades individuais e sociais. Mas essa transformação me leva a um estado de vida que vai se projetar em sentido contrário sobre mim e sobre as próximas gerações. O que é que eu quero dizer com isso? Vejamos. Digamos que eu esteja num período aqui pré-histórico. Eu, com minhas capacidades racionais, consegui produzir certas ferramentas de ferro, alguns utensílios de couro e desenvolvi uma determinada cultura, aptidões ali de cultivo de determinadas plantas e, através desse processo, o que eu fiz foi justamente transformar o meu meio de vida, a minha condição existencial em algo mais facilitado. De repente, nessa hipotética situação, eu era um nômade e eu poderia passar para uma situação muito mais estável, muito mais equilibrada, não só individualmente, mas também para aqueles que pertencem à minha microsociedade. Então o que é que vai acontecer? Meus filhos, meus netos e meus descendentes vão receber desse meu esforço inicial toda uma conjunção, toda uma estrutura devidamente elaborada e vão se beneficiar disso. Ou seja, eles vão receber uma interferência direta do trabalho que eu exerci sobre a natureza. E não só. Em regra, o que as novas gerações fazem é modificar o mundo que eles recebem. Então eu recebo uma certa cultura, eu recebo uma certa estrutura material e cultural e eu também interfiro nela. Então o que aconteceria provavelmente é que meus descendentes eles iriam interferir qualitativamente, eles iriam modificar esse mundo para que ele se tornasse mais objetivo dentro daquilo que ele se propõe, iriam aperfeiçoar as ferramentas tecnológicas, o cultivo de certas plantas e assim sucessivamente. É dessa forma que se dá a transição histórico-cultural e o progresso da humanidade. Cada geração sofre a interferência do contexto cultural onde ela nasce, mas ela também interfere diretamente. Então existe uma transição contínua. Nós transformamos a natureza à nossa volta, o mundo natural, literalmente falando, as rochas, as plantas, os animais, e ao mesmo tempo, a partir dessa transformação, nós somos marcados por esse processo. Nós somos determinados por essa lógica. Ou seja, sempre existe uma mão de via dupla. E isso acontece também com a figura do professor. Não por acaso. Porque quando eu transmito informações, eu modifico, minimamente falando, a cabeça dos meus alunos e, em sequência, meus alunos também mudam, porque meu contato com eles também é qualitativo, seja nas brincadeiras, seja nas informações que eu obtenho constantemente a cada aula, eu vou mudando com isso. Então, por exemplo, estou aqui só realmente falando da boca para fora, mas da boca para fora não. Por exemplo, estou aqui falando de coração, mas é interessante como eu era muito mais frio no início das minhas aulas e com o passar do tempo eu me tornei uma pessoa, pelo menos um profissional, muito mais emotivo, apaixonado por minhas aulas, por causa de quem? Dos meus alunos. Por causa do contato positivo que eu tive com eles, por causa do contato qualitativo, dessa experiência substancial que eu tive nas aulas. E olha que coisa interessante, ou seja, minha natureza profissional e humana, individual, né, enquanto indivíduo, não só como profissional, ela mudou por causa desse processo. E o trabalho que eu faço, eu exerço na natureza deles, também se reflete sobre mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, e assim a sociedade progride nessas duas vias.
Beleza, gente? Aí só algumas reflexões em volta do conceito de trabalho. Isso é um ponto em aberto dentro da sociologia e da filosofia. Alguns teóricos, como já disse, concordam que o trabalho docente é trabalho. Alguns outros teóricos, eles discordam. Isso aí e grandes teóricos, não é qualquer teórico não. Grandes teóricos discordam, acham que o trabalho do professor não é trabalho, no sentido pleno da palavra. Afinal, quando os professores fazem uma greve, por exemplo, a sociedade não para por causa deles. E isso configuraria a fraqueza do poder de produção dos docentes. Mas é um tópico em aberto, vale um bom debate, beleza? Valeu, um abraço.